O aquecimento global, nome dado ao fenômeno de aumento anormal da temperatura do planeta Terra, é um dos maiores problemas ambientais no mundo atual. Uma de suas principais causas são as mudanças climáticas. O efeito estufa é intensificado pela emissão de gases poluentes na atmosfera, decorrente majoritariamente da atividade humana. Essas alterações têm consequências diretas e indiretas para os ecossistemas. Do calor produzido pelo aquecimento global, aproximadamente 90% é retido pelo oceano, que consegue absorver 20 vezes mais calor que a atmosfera. Ou seja, as águas oceânicas absorvem praticamente 1/3 de toda a emissão de CO2, provocando a diminuição do pH da água e tornando-a mais ácida. Essa acidificação coloca em risco diversos ecossistemas marinhos, como os recifes de corais, pois abala a fixação de carbonato de cálcio em conchas, ouriços do mar e outras espécies. A redução de oxigênio nos mares leva a um aumento da produção de óxido nitroso, gás agravador do efeito estufa. Em 2022, pelo 7º ano consecutivo, as temperaturas médias dos oceanos subiram em relação ao registro precedente, atingindo a maior taxa de aumento até então, de 24%. O aumento da temperatura dos oceanos é um grande problema para as espécies que neles vivem, a migração de animais marinhos, que são de extrema importância para o funcionamento dos ecossistemas, tendo papéis ecológicos como consumidores no topo das dinâmicas tróficas. Para águas mais frias, gera desequilíbrio nas populações e cadeias alimentares. Além de absorverem 1/4 de todo o dióxido de carbono liberado na atmosfera, os oceanos emitem mais da metade do oxigênio que respiramos. Este fenômeno é conhecido como a bomba biológica oceânica, um mecanismo de controle do aquecimento global que começa na absorção de dióxido de carbono pela fotossíntese das microalgas marinhas. Microalgas com carapaças calcárias crescem em enormes quantidades em regiões temperadas do Atlântico Norte e do Pacífico, e são responsáveis por pelo menos metade do oxigênio produzido no planeta. Outro mecanismo importante de absorção de carbono atmosférico é a bomba física oceânica. Nesse caso, o dióxido de carbono se dissolve nos oceanos polares. Quanto mais fria a água, maior a dissolução dos gases. Até o presente, os mares polares foram capazes de incluir o excesso de carbono atmosférico nessa equação físico-química. Entretanto, acredita-se que até 2100, o sistema carbonato dos oceanos irá saturar e o mar não conseguirá mais absorver o excesso de dióxido de carbono produzido, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis. Esta substância se dissocia sob a forma de ácido carbônico, diminuindo o pH da água do mar e causando acidificação, que poderá ter consequências ambientais que afetarão a vida marinha. Prejudicará os corais e algas que formam os recifes calcários e dependem do pH básico, afetando a produção primária, a disponibilidade de alimentos nos ecossistemas e o equilíbrio das teias alimentares. O aquecimento global está provocando um aumento do nível do mar devido à expansão térmica da água e o derretimento das calotas de gelo. Os oceanos sobem cerca de 2 milímetros anuais. Mas desde 1993, a taxa aumentou para 3 milímetros anuais. A expansão térmica pode ser responsável por mais da metade desse número nesse século. No Brasil, apesar de não causar grandes inundações, esse aumento pode destruir ecossistemas costeiros, como lagoas e manguezais, e intensificar a erosão das costas. Precisamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adotar práticas de conservação para proteger esses ecossistemas e garantir não apenas nossa própria saúde, mas também o futuro do nosso planeta.